Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Que joia demais estar aqui com vocês novamente. Que bênção de Deus poder ter mais uma oportunidade de meditar na palavra dele, que nos abençoa tanto, transforma os nossos corações, renova as nossas vidas. Hoje Mateus capítulo 13, parte 2, episódio de número 630. Esta é a 8ª temporada. Bem-vindos, você que está chegando agora, você que sempre nos acompanha, que seja um momento gracioso, de bênção de Deus sobre a sua vida, esse momento de você parar para ouvir a palavra de Deus, tá bom? A gente vai falar hoje qual a razão do uso das parábolas, vamos falar um pouquinho da parábola do joio no campo, joio e trigo, dentre outras coisas desse texto. No episódio anterior falamos bastante sobre o semeador, né? Você encontra também aí os outros episódios desses capítulos do livro de Mateus, né? Nós estamos no capítulo 13, tem todos os outros capítulos anteriores, desde o primeiro. Você encontra todos os capítulos do livro de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Você encontra também todos os capítulos do livro de João, Lucas e Marcos, evangelhos aí, contando as histórias de Jesus, os milagres, a sua morte, ressurreição, sua vida, tudo aquilo que os evangelhos nos traz de lições. Isso é muito joia, muito aprendizado, muita coisa legal, muita teologia bíblica você encontra aqui, de forma gratuita aí, a um toque no seu celular, tá bom? Por que Jesus optou pelo uso de parábolas? Isso é interessante a gente meditar nisso, porque deve ser visto claramente que a parábola ela é projetada para envolver a verdade, para que ela possa ser mantida segura, mas seja escondida de muitos no presente, descoberta e trazida à luz, pelos que estão espiritualmente inclinados agora e para todos que em breve estarão meditando nelas. Os capítulos anteriores de Mateus mostraram que um sentimento dividido estava crescendo entre o povo, mesmo na Galileia, a respeito de Cristo. Alguns, de fato, mantiveram firme sua esperança nele, mas os fariseus tomaram uma posição decidida contra ele e influenciaram muitos, até mesmo alguns que eram os próprios parentes de Nosso Senhor, a se juntarem ao grupo desconfiado dele. Jesus foi influenciado por essas condições. Ele queria advertir, corrigir, reprovar, mas essas pessoas apenas transformariam em mal tudo o que ele dissesse e ficariam mais amarguradas contra ele se ele falasse claramente. Então veja, ele envolveu a verdade de advertência e correção em parábolas que carregariam seu significado sem que ele realmente falasse. 3 razões para o uso de parábolas podem ser dadas. Uma razão estava relacionada aos seus discípulos imediatos. Algumas pessoas se ofenderam com os ensinamentos de Cristo. Ele não disse o que eles estavam acostumados a ouvir, assim como estavam acostumados a ouvir. Ele não se apresentou com a devida aprovação dos oficiais eclesiásticos. Ele frequentemente falava muito claramente. Ele chegou direto a eles. Ele os fez ver pecados que eles tinham se esforçado para encobrir e esconder. Ele leu seus corações e os fez se sentir desconfortáveis. Alguns o acharam um professor muito avançado para eles. Alguns eram impulsivos, se tornaram discípulos imediatamente, mas não conseguiam suportar testes e tensões.
Os resultados morais e espirituais do ministério de Nosso Senhor dependiam do humor das pessoas. As pessoas comuns o ouviam de bom grado, as pessoas eruditas questionavam e criticavam e, portanto, não ganhavam a bênção da palavra de Jesus, transformando seus corações. Jesus era para os homens como os homens eram para ele. Tudo dependia do solo. Lembra do episódio anterior? Do versículo 24 ao 30, ele apresenta a questão do joio no campo. Falando a respeito do reino dos céus, que é a igreja de Deus ao mesmo tempo no céu e na terra, essa parábola, como a do semeador, foi posteriormente explicada aos discípulos. Veja que a exposição ela explica a parábola e a parábola ilustra a exposição. É apropriado que elas sejam consideradas conjuntamente. Dessa parábola nós aprendemos que o campo é o mundo. Então nós temos isso na interpretação, versículo 38. É um campo amplo, seja visto física ou moralmente, e ainda assim é o domínio do Senhor. Um dia será universalmente frutífero para a sua glória. O solo nutrirá a semente. Ela nutrirá o bem. Isto, como interpretado na parábola do semeador, versículo 19, é a palavra do reino. Na interpretação aqui, são aqueles em quem essa palavra está incorporada, o versículo 38, que são os filhos do reino. Os filhos do reino são distinguidos por sua relação com a verdade. A verdade de Deus é oposta às perversões de Satanás. Aqueles governados pelo erro são os filhos do maligno. Os ímpios não consideram sua linhagem espiritual. Aqui há apenas duas classes, perceba, há ordens do bem e há ordens do mal. Mas se a semente não for boa, então ela é má. A qual dessas classes você pertence? Há dois semeadores, o filho do homem, como na parábola do semeador, é um. A semente que ele semeia é boa. Ele é a encarnação do bem infinito. Cristo semeou esta boa semente pessoalmente quando pregou. Ele ainda semeia por meio de seus embaixadores, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 20. O inimigo, ele não mencionado nessa parte, na parábola do semeador, é o outro. O diabo é o inimigo de Cristo, versículo 39. Veja também Gênesis 3,15. Então ele é o inimigo dos filhos de Jesus, dos filhos de Deus. Note as diferenças na semeadura. O filho do homem semeia abertamente durante o dia. O maligno trabalha na escuridão da noite. Versículo 25, enquanto os homens dormiam. Satanás tira todas as vantagens de nossa sonolência, indolência, mornidão. As abordagens do mal, elas são furtivas. Observe o que se segue. O maligno seguiu seu caminho. Ele toma cuidado para não ser visto em seu trabalho. Ele pode confiar que suas ervas daninhas crescerão. Cuidado com as sementes do mal. Elas podem ser pequenas, mas elas crescem. Os servos ficaram intrigados ao ver o joio brotar entre o trigo bom. Versículo 27. Nós podemos nos confundir com muitas coisas. Cristo nega essa autoria. Ele é o autor da semeadura da boa semente. Ele é infinitamente bom. O mal, ele não pode ser nem fazer. Ele fixa essa autoria em Satanás. Ele é o inimigo tanto de Deus quanto do homem. A tolerância de Deus para com o mal. Isso também deixou os servos perplexos. Queres, pois, que vamos e os apanhemos? Queres que mandemos descer fogo do céu e os consuma? Lucas capítulo 9, versículo 54 ao 56. O zelo é louvável somente quando é discreto. Deus tolera muitas vezes o mal em prol do bem. Se ele arrancasse todos os ímpios da terra, o joio, a população seria tão reduzida que os animais selvagens não poderiam ser controlados. As graças dos bons são exercidas pela tolerância para com os maus. E assim, meus queridos, a graça de Deus é exemplificada.
ao apoiar o bem, mesmo no meio do mal. Os ímpios são tolerados para que seja possível que a graça de Deus os converta. O joio se assemelha tanto ao trigo que pode ser confundido com ele. Assim, o descrente pode ser confundido com o crente, o hipócrita com o homem verdadeiro. Assim, pelo contrário, alguns santos são tão desajeitados que podem ser confundidos com enganadores. Onde há dúvida que o sujeito tem o benefício, o trigo em vez do joio geralmente sofreu com a perseguição. O nosso Senhor não nos dá autoridade para esperar uma igreja perfeita nesta era. A objeção contra se juntar a uma igreja porque ela é imperfeita é algo irracional. Então, ele separará o mal do bem. Anjos serão empregados nesse serviço, eles são superiores aos preconceitos dos mortais. Eles agem também na presença e sob a direção do onisciente Filho de Deus, do homem. Filho de Deus, do homem, Jesus. Não há máscaras no céu. Onde não há mal, não há nada a esconder. Então ele punirá os ímpios. O joio é amarrado em feixes, amarra-os em feixes para queimá-los. O Filho do Homem os lançará na fornalha de fogo. Versículo 42. Que prisão, que aprisionamento. O desespero, então, tem sua expressão lamentável. Mesmo versículo 42. Haverá choro e ranger de dentes. Então aí ele recompensará os bons. Eles desfrutarão de segurança. Reuni o trigo no meu celeiro, versículo 30, Salmo 50, verso 5. Segurança contra o vento e o clima. Além das mutações da provação, eles desfrutarão de distinção no reino de seu Pai. Agora somos filhos de Deus, então a grandeza dessa filiação aparecerá. O palácio, o trono, eles serão revestidos de glória, brilharão como o sol, na glória da pureza como o sol da justiça. Em corpos glorificados como o de Jesus, eles não queimarão como os ímpios, mas brilharão. Quem tem ouvidos ouça quão ternamente Deus cuida do bem. A semente de mostarda e o fermento, capítulo 13, versículo 31 ao 33. Essas parábolas, elas ilustram o crescimento mundial, a influência do reino dos céus, o crescimento visível do próprio reino. Aparece um pequeno começo. Cristo reuniu ao seu redor um pequeno grupo de pescadores, havia o reino, mas ainda uma semente minúscula. Quantos dos melhores movimentos eles brotam de pequenos começos? O rio do riacho, o homem da criança, a cidade do vilarejo, o império da cidade. A história nos proíbe de desprezar o dia das pequenas coisas. É melhor começar obscuramente e crescer do que começar com um monte de trombetas tocando, levantando expectativas que talvez não iremos conseguir cumprir. Ela contém um centro de vida. A pedra não crescerá. Multidões de pequenos empreendimentos estão destinados a permanecer pequenos ou a desaparecer completamente. É apenas a semente vital que cresce. Há um princípio de vida no cristianismo. O próprio Cristo está nele. Tem um grande desenvolvimento, a semente de mostarda se torna uma árvore. O pequeno grupo de discípulos se torna uma igreja a nível mundial. Cristo tem grandes objetivos e ele os realiza. Ele ainda não viu o crescimento completo da semente que semeou. O cristianismo ainda está se espalhando em terras distantes como em nenhuma era anterior. Ele tem em si vitalidade suficiente para encher o mundo inteiro. A árvore de mostarda, ela fornece abrigo noturno para os pássaros. O reino dos céus é um grande refúgio para as almas desamparadas, ignorantes ou sofridas. Há uma influência invisível que acontece do reino. Ela funciona como fermento em uma massa de farinha.
Ela se espalha pelo mundo. O evangelho tem uma influência penetrante maravilhosa. O cristianismo primitivo ele se estendeu sem nenhum método organizado de propagação, não tinha técnicas de marketing e administração. Mas ela alcançou todas as classes da sociedade, ela tocou as regiões mais remotas do mundo. Como uma infecção, perdão da palavra, que vai se espalhando, mas é algo feliz na verdade cristã. Um exemplo santo, ele é saudavelmente contagioso. Ele influencia o mundo e toda a massa de farinha é fermentada, como diz a parábola. Cristo nos dá um fermento da sociedade, não meramente uma nova vida para estar na sociedade e se espalhar, crescendo e se multiplicando, mas uma influência transformadora e edificante que acontece pelo poder da palavra de Deus, até mesmo pela propagação do evangelho através desse podcast. Somos canal. O evangelho vem como fermento, quebrando a velha letargia, despertando novas atividades. Ele afeta cada parte da vida e tudo que afeta assimila a si mesmo. Nós não devemos pensar no reino dos céus afastado do mundo, que deve ser deixado em sua própria morte. Ele é enviado ao mundo para que possa beneficiar o mundo. Mergulhado no meio da sociedade, ele trabalha para o benefício da sociedade, influencia no comércio, na ciência, na literatura, na arte, na política, na ordem social, na vida doméstica. Todos são influenciados pelo Espírito cristão. E à medida que ficam sob sua influência, são purificados, renovados, vivificados, transformados pelo poder da palavra de Deus. Visto que as influências do evangelho, elas estão destinadas a ser tão difundidas, múltiplas, não nos cabe limitá-las por qualquer estreiteza nossa, mas sim promovê-las com uma corajosa esperança. Se a verdade é uma semente destinada a crescer, florescer, porque muitos a rejeitam, permitindo que o joio do engano prevaleça nos seus corações. Como que a gente pode esperar, meus queridos, colher frutos de justiça, de paz, se permitimos que a semente do mal se enraize, cresça sem controle? Ó Senhor Deus, que possamos ser solo fértil para a semente da Tua verdade, acolhendo com o coração aberto, mente disposta, que a Sua sabedoria nos guie para discernir entre o bem, entre o mal, que a nossa vida reflita a luz do Teu amor, da Tua justiça, crescendo e florescendo para a glória do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Oh Jesus, Tu é lindo. Obrigado pela Tua palavra. Abençoa meu irmão, minha irmã. A gente volta em breve, meus queridos. Se Deus quiser, e Ele quer que a gente esteja aqui, falando com Ele, ouvindo Ele, sendo transformado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.